Olá, pessoal! Atenção, você que tem micro e pequena empresa. Você já pensou em ter mais de 8% de aumento de faturamento? Quem não gosta, hein? Já pensou em ter mais de 22% de produtividade? Está comigo hoje aqui os amigos do Sebrae, gente. Vamos aplaudir, pessoal! Uhul! Esse povo tá animado ou não tá? Olha, gente, vamos falar do projeto Ali. Esse nome dá medo, né? Calma, gente. Eu tenho certeza que você vai gostar. A gente vai entender a diferença, né? O diferencial que esse programa ele proporciona, as cidades abrangentes também. E o melhor de tudo, esse programa que é 100% subsidiado pelo Sebrae. É bom, não é? Está comigo, vamos lá. Atenção para a chamada, gente. Atenção para a chamada. Tauana. Aqui. Presente. Alexandre. Lá nos fundos, quero ver o grito bem forte. O Roger. Pronto. E a Michele. Tá todo mundo aí? Sim. Podemos começar? Sim. Então vamos lá, gente. Olha só. Tauana, seja bem-vinda. Que alegria. Fala pra gente o que significa Ali. É um encurtamento de alguma palavra, de alguma frase? O que significa? Isso aí. Boa tarde. Então, Ali significa Agente Local de Inovação. Esse programa, ele existe desde 2011, teve a sua primeira edição. Perfeito. E desde então ele vem atingindo as micro e pequenas empresas. E este agente fica dentro da empresa durante um período, executa uma metodologia e desta forma traz o aumento de produtividade e, consequentemente, de faturamento, né? Que é o intuito, que na última linha a gente tem um aumento de faturamento, que os empresários ganhem mais dinheiro e consigam criar coisas novas, inovar dentro da empresa, né? Que e não legal. necessariamente inovação é tecnologia, né? Inovação é melhorar um processo, um serviço, uma entrega para o teu cliente e também está sempre atualizado e melhor de tudo, né? É 100% gratuito. E o legal é que vocês, além desse aumento do faturamento, né, esse rendimento que vocês trazem na produtividade, que é um desempenho muito importante hoje para as empresas quando se fala na questão da administração financeira de uma empresa. Isso, perfeito. E também quando a gente olha para essa questão da produtividade, a gente consegue quantificar o quanto aquela empresa está sendo produtiva. Como que a gente pode melhorar o índice de cada um dos funcionários, de cada um dos setores daquela empresa, trazendo pequenas melhorias que, de fato, vão melhorar essa produtividade. Que legal. Ele é um programa voltado para micro e pequenas empresas, isso? Isso, micro e pequenas empresas, que no fim das contas são aquelas que faturam até 4,8 milhões ao ano, né? Então, as micro e pequenas empresas estão enquadradas de todos os setores, estão enquadradas para participar do programa. Então, resumindo, fora esse não se enquadra, é isso? Fora esse, não se enquadra. Ah, que pena. Mas o Sebrae tem vários programas que tem assunto para outra entrevista, né? Isso mesmo, a gente tem Que diversas legal. soluções e o Ali é uma delas que traz aí uma melhoria muito significativa. A gente atua aqui na região, são 2 ciclos por ano, então a gente atende só. 125 empresas em todo o meio oeste, Nossa. cada um dos ciclos. Então são 250 empresas atendidas ao ano. Como é que funciona lá na prática, Tauana? Vai um agente lá, faz todo esse acompanhamento? É uma questão de horas? Como é que funciona? Isso mesmo, a gente tem o pessoal aqui, depois eles vão poder explicar um pouquinho melhor, mas aqui os 3 agentes que a gente tem no território aqui na região de Joaçaba, eles fazem a adesão dessas empresas, então vão até as empresas, conversam com elas, apresentam o programa e após essa adesão a gente faz a sequência de uma metodologia, né? Então dentro dessa metodologia a gente tem diversos encontros presenciais com essa empresa e os coletivos, que têm o intuito de trazer networking entre as empresas participantes do projeto. Ah, que legal. Vamos passar para o Alexandre um pouquinho? Vem cá, Alexandre. Ele é um pouco tímido, né? Ele é um pouco tímido. Vocês já viram o Alexandre pelas ruas de Luzerna? Eu tô morando aqui tem 4 anos, né? Eu não sou. Eu percebi que você tem um não sotaque sou um pouquinho catarinense, diferente. Eu sou carioca. Adotei a cidade há 4 anos quando me mudei para cá. Meu filho veio estudar aqui na legal. faculdade e a gente acabou vindo. Até o ano passado eu era professor do Senac. Agora o Ali aí apareceu na minha frente no início não sabia o que esperar, mas Que legal. depois que a gente entra na empresa é outra realidade, cara, é outra coisa. Como Eu acredito a tava- magia de você poder transformar a vida das pessoas, das empresas, né, Alexandre? assim, quando eu sou formado em administração, acho que Michele também é, o Roger é educação física, né? Uma Olha delas, só. uma delas, tá vendo? Mas a gente sempre trabalhou, nós 3, a gente sempre trabalhou com a parte administrativa. E na faculdade quando você estuda essa parte de consultoria, assim, não é consultoria que a gente faz, mas isso ajuda as empresas, você não fica meio assim, sai da faculdade e não sabe direito como é que aquilo vai te ajudar. Quando você entra na empresa e você faz de acordo com a metodologia que a gente utiliza, a gente passa o diagnóstico na empresa, tá? A gente encontra
consegue descobrir quais são os desafios que a empresa está enfrentando, que às vezes nem o empresário sabe que tem aquele desafio, que está enfrentando aquele desafio. Alguns até falam para a gente, cara, a minha vida era muito boa quando você não estava aqui. Você vai mexer, porque vai mexer nas feridas, né? Eu descobri que eu tinha um monte de problema. Então, depois que você faz esse diagnóstico, que você encontra esses problemas e você dá a solução e o cara começa a trabalhar em cima daquilo dali, é gratificante, porque ele percebe que realmente está surtindo efeito. Você tá, eu falo para você que a nossa meta é o aumento da produtividade, mas é a última coisa que a gente acaba olhando. A gente fica mesmo empolgado em ajudar a empresa em alguns problemas que você está vendo ali que às vezes nem é tão fácil solucionar, mas você tenta dar uma ajuda de alguma forma. Que legal. Então, vamos inverter com a Michelle aqui? Vamos. Chega para cá, Michelle. Vou bater um papo com a Michelle também. Inclusive, trazer um feedback, né? A Michelle já atende algumas empresas que a gente faz as divulgações. Sim. E, assim, é visível a transformação que vocês trazem nas empresas. Sim. Inclusive, essas ações de marketing é o que a gente trabalha também dentro do projeto, né? A gente sempre, como a gente olha a empresa como um todo, ampliar as vendas e o marketing da empresa, né? Focar nisso no aumento da base de clientes. Hoje é um dos focos, né? Trazer essa visibilidade. Isso. É uma das ações que a gente auxilia, né, os empresários a efetuar dentro da empresa. É um ramo que ninguém mais se escapa hoje. Não. Ah, mas eu não gosto de fazer vídeo. Hoje, se você tem uma empresa, é uma realidade que você não se escapa. Na verdade, é aquela coisa de que você tem que colocar a tua cara no que você está fazendo. É a tua conexão. A empresa é tua, então você tem que mostrar o seu rostinho para ter a confiança do teu cliente, para que ele conheça o seu rosto e tenha confiança no teu produto ou serviço. E aí que entra também uma das ações que vocês trazem, né? Não é simplesmente chegar lá, mas eu não sei falar. Você vai colocar um celular e vai fazer. Então, vocês têm uma preparação, vocês conduzem as pessoas, né? Na verdade, a gente auxilia, né? Então, o que a gente faz? A gente orienta, né? Ó, você pode seguir por esse caminho ou aquele caminho. O empresário escolhe, né? Ele que faz a escolha, mas a gente dá opções para ele. Né? Então, a gente sempre direciona. Você pode seguir por essa metodologia ou por essa, como ficar melhor, mais confortável, e ele faz a escolha e desenvolve daí. Ah, que legal. Vamos colocar o Roger para conversar aí? Seja bem-vindo, Roger. Eu queria que você falasse para nós, por exemplo, as linhas das empresas, né? A minha empresa trabalha com produto X, eu trabalho com Y. Não importa o ramo de atuação, essa parte da administração que vocês cuidam das empresas, né? Isso aí. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? A gente tem várias empresas de vários ramos, né? O meu ciclo, por exemplo, eu tenho escritório de advocacia, eu tenho imobiliária, eu tenho comércio de cosmético, comércio, né, roupas, etc. Tenho lojas de rolamentos e mancais. Olha só. Então, é bem variado. Como a Tauana comentou, são pequenas empresas e microempresas. Isso abre um leque absurdo aí de ramos que podem ser trabalhados. Mas a administração basicamente é a mesma. Né? Muda-se o administrador, muda-se o produto, mas o jeito que você vai administrar, ele tem um jeito simples e uma base. E a partir dali você toca conforme os desafios da empresa. Vamos fazer uma fofoca. Eu gosto de fofoca. E vocês gostam de fofoca também. De todas as empresas, porque eu acredito que vocês se reúnem, né? Sim. Com algum período, uma frequência, vocês trocam feedback. Tem algum problema em comum entre todas as empresas que lá os proprietários não enxergam no dia a dia, na cara do gol ali, não conseguem enxergar? Financeiro? Pelo menos um. Financeiro. É difícil você ter um controle exato o tempo todo, seja entrada, seja saída. Esse controle das despesas, entrada e saída. Faturamento, despesa. Deixa eu passar aqui. Os empresários ainda têm não conseguem separar as finanças pessoais das finanças da empresa. Eu percebo, Então, por eles misturam exemplo, tudo. isso que eu ia falar. Eu tenho esse problema comigo aqui, por exemplo, a gente começou a crescer, né? E a gente até fica meio, será que é normal? E é normal, você vai ter que crescer, você vai ter que expandir, né? Sim. E muitas empresas estão tendo a sucessão também, essa questão de você entender que já não é mais uma família, né? Vai ter os seus compromissos, né? Você vai ter as suas despesas também. Eu acredito que seja assim, as pessoas cresceram de uma forma muito rápida ultimamente, né? E até porque veio rede social, enfim, mudou totalmente, né? Principalmente depois da pandemia. Sim. Eu acredito que as pessoas têm que estar de coração aberto para aceitar o que está chegando de novo, de entender que não é mais como um período atrás, né? Isso. Para entender que
houve mudanças, as mudanças até foram bem rápidas com a pandemia, muita coisa acelerou, a pandemia acelerou muita formatação, principalmente dos negócios, né? E essa questão da financeira é uma questão bem delicada. Às vezes é difícil de orientar o empresário que ele tem que separar as finanças pessoais dele da empresa, ele tem que entender que o pessoal é pessoal, da empresa é empresa, e direcionar cada uma. Eu acredito que um dos problemas maiores, eu vejo por mim, né? Eu dou um exemplo porque a gente tem uma empresa hoje, né? Sim. Mas é só R$5 para um café. De onde que saiu? Para onde que vai? Aquele 5 vai fazer diferença em algum lugar. Vai fazer. No final do mês... 5 mais 5 são 10. Isso. Se for 10 por mês, já no final do mês já é 100 e 120. Vamos inverter de novo? Vamos lá. Vamos botar esse povo pra girar aqui, gente. Porque esse dinho também é saúde. A gente mexe com as pessoas. A Tavana tem que ir devagar, que vai vir novidade por aí e tal. Quem que tá chegando por aí? Tá chegando a Cecília em agosto. Vamos ter uma nova Cecília no município de Mais uma agente de saúde aí. De saúde não, agente local de inovação. E aí que eu tô com a agente de saúde por causa da prefeitura, né? Também. Isso aí, Ótimo. ótimo. Mas que legal esse projeto que o Sebrae traz. E aí, as pessoas que estão assistindo estão se perguntando, mas o Sebrae vem com esse papinho aí de querer vir na minha empresa, saber todas as minhas informações, vou ter que passar algumas informações particular, vão olhar minha conta bancária. O que o Sebrae está querendo com isso, Tawana? Então, o intuito de munir todas essas informações da empresa é, de fato, ajudar, né? A gente precisa ter uma mensuração dessas empresas, né? Então, tudo é confidencial, tudo tem um termo de LGPD, tudo pautado na lei, no sigilo, enfim, né? Essas informações, elas são mesmo para a gente ter os indicadores e as mensurações. Então, a gente olha individualmente as empresas dentro do programa, mas essas informações, elas são sigilosas. É só para o intuito de melhoria mesmo daquela empresa e da gente trazer os indicadores. Não existe como medir nem produtividade, nem faturamento sem levantar essas informações. Então, e não adianta camuflar, mascarar. É o momento de estar de coração aberto e mostrar mesmo. Aqui estão os meus problemas, né? Que vocês têm todo o conhecimento da parte técnica de trazer essas soluções. Isso, o intuito do agente, né, desse Ali estar dentro da empresa é de fato ajudar, né? Então não tem como ajudar se só for mostrado o que é bonito. O intuito é ver o que está precisando de melhoria para que a gente consiga fazer isso enquanto Sebrae, e esse time aí é extremamente qualificado para Eles trazer são as gente melhores. boa mesmo também. Agora pode falar, só tá ouvindo nós aqui, Não, eles são. Pode dar para confiar. Dá para confiar. Tá certo, que legal. Você sabe que, você falando, eu estava lembrando de uma comparação de um amigo meu que falava muito sobre você tá no furacão, então é importante alguém estar de fora olhando o que está acontecendo, para que lado que você está indo, por que você não vai para outro caminho, talvez. É você sair de fora do olho do furacão lá para... Realmente, esse é o papel de vocês, né? Isso, perfeito. Na verdade, toda empresa é como se fosse uma escola de samba, né? Ela vai ter diversas categorias, então vai ter a alegoria, a bateria, vai ter toda a parte da escola, e a gente precisa munir todas as informações para que todos os setores andem junto. Nenhuma escola de samba ganha um carnaval sozinho, se todas as áreas não estiverem alinhadas. Então, esse é o intuito do programa. Que legal. Ô, Alexandre, queria que você falasse para nós agora, assim, cheguei lá na empresa, minha primeira visita, né? Por onde que você começa? Só para a gente ter um norte. A partir do momento que a empresa aceita o projeto, aceita que a gente vá lá e faça, a gente passa um diagnóstico. Existe um diagnóstico específico, que a gente chama de diagnóstico radar, a gente passa o diagnóstico na empresa. É uma série de perguntas que a gente faz para o empresário, tá? E isso vai dar um norte para a gente. A partir dessas perguntas, o sistema lá ele vai dar já uma resposta para a gente. Ele dá um direcionamento. Onde está o possível problema. Problema não, que a gente nem chama de problema, a gente chama de desafio. Possível desafio da empresa. E é em cima desses desafios que a gente começa a trabalhar as soluções. Entendeu? Então a gente lista isso, leva para a empresa num segundo momento. Olha, os desafios apresentados foram esses daqui. E vamos trabalhar soluções para esses desafios. A gente pede para que o empresário primeiro quantifique esses desafios para ele dizer para a gente o seguinte: olha, esse desafio é o que está impactando mais na minha empresa, é isso que eu quero trabalhar. Às vezes nem é o de maior valor numérico, porque isso tudo é modelo matemático. Tá? Às vezes nem é o de maior valor numérico, às vezes o que dá já aconteceu comigo, inclusive. O que deu um maior valor numérico foi um desafio empresário. Não, eu sei que eu estou precisando disso aqui, mas eu quero trabalhar isso daqui de baixo. Aí é por conta e risco do empresário. A gente vai lá e trabalha, faz
o trabalho é o mesmo. Não que aquele vai ficar para trás. Depois a gente vem com outro plano de ação e trabalha aqueles desafios que ele não disse que não está impactando o suficiente. Perfeito. Vou usar esse material que você trouxe para a gente aqui, para as pessoas compreenderem. O material está aprovado pelo Sebrae. Então... Está aprovado. Então, os 8% de aumento de faturamento e os 22% de aumento de produtividade não é um número que a gente chutou aqui, que é uma meta. É um número comprovado. 2024, isso aí. É um número que já... Aconteceu em 2024 já. Entendeu? 2025 a meta é um pouco mais desafiadora, um pouco mais ambiciosa. A gente não gosta de falar muito de números, a gente gosta de falar de trabalho, porque não adianta nada ficar falando de números. Mas é importante, né, para as pessoas terem um norte. Poxa vida, por que eu vou fazer? Eu preciso desse aumento, eu preciso dessa organização, né? Precisa. Esse aumento do faturamento ele é importante, mas às vezes você chega na empresa e o faturamento nem é tanto o problema da empresa. Eu, Michele, o Roger, né? A gente tem empresas até que não estão nem tão mal assim em termos de faturamento. Mas é desorganização. Sabe, é que tu vem de fora, né? Mas quem é daqui vai entender. Eu vejo pelo meu pai, minha mãe, a gente via falar assim, trabalha, mas não sai do chão. E às vezes está faltando. Tu trabalha 48 horas por dia, praticamente, nem 24. E aí está faltando aquela parte lá na administração. Sim. Aí você chega lá e só arruma a casa. Você dá uma, olha, tem um ponto aqui, dá uma organizada, faz um trabalho, um projeto rápido e aquela coisa. E a empresa que legal. Flui, tá? Show. E também é um trabalho de você ajudar o gestor a sair um pouco da operação, né? Quando ele sai da operação e ele olha para essa parte estratégica da empresa, ele começa a ver o que de fato precisa ser melhorado. E é um acompanhamento de 6 meses, né? Então, os agentes, eles permanecem dentro da empresa, né? Com encontros quinzenais, mensais, conforme o cronograma. E eles conseguem ter esse acompanhamento mais próximo do empresário. Então, que legal. Do tamanho da dedicação do empresário vai ser o tamanho do resultado do programa também. Eu tenho um amigo que foi atendido nesse projeto aí, nesse programa, e foi muito legal. Ele estava lá todo dia com a mão na massa. Ele abria a empresa, trabalhava o dia todo, atendia cliente, ia lá, resolvia. Eu não vou falar por ramo porque daí vocês vão saber quem que é. Essa é uma das empresas que eu atendo vídeo. Mas vocês vão mais ou menos imaginar quem é, porque foi um salto gigante de um ano para o outro. A empresa simplesmente, nem sei quantos %, mas assim foi algo... Ele saiu lá da mão na massa e ficou só atrás, só pensando, observando. Foi muito difícil, porque é difícil você desapegar, né? Você tem um pensamento, mas será que eles vão conseguir fazer o que eu fazia? Mas é importante esse feedback às vezes, né? E também quando a gente olha para as micro e pequenas empresas, né, a gente vê que normalmente o empresário ele cuida de vários setores, né? Então, como que eu vou ser estratégico e pensar com qualidade em todos esses setores se eu não consigo sair do operacional? Então, o intuito do programa também é trazer esse olhar mais crítico para o empresário, com um carinho maior para essa parte estratégica para crescimento, né? Nenhuma empresa evolui sem planejamento, ou ela cresce, aí quando está grande ela acaba tendo diversos problemas que não corrigiu no início. Tá certo. Então, o intuito do programa é corrigir isso desde o princípio para que a empresa cresça saudável. Tem que aguentar, porque vai vir pedrada, né? Isso. A gente, quando começa a ver as feridas da gente... Ou o programa, ele termina, ou depois que fecha esses 6 meses tem uma continuidade? Como é que funciona? Faz um acompanhamento? Isso, então, dentro desses 6 meses é executada a metodologia, então é utilizado esses 6 meses para a gente trazer esses números, né? E depois a gente tem outros diversos programas do Sebrae que esse cliente pode se inserir para trabalhar depois. Porque é legal esse acompanhamento pós também. Isso, perfeito. E o maior intuito do programa, além da questão da produtividade e do faturamento, é a gente gerar networking entre esses empresários do ciclo, né? Então, a gente tem os encontros coletivos, que eles se veem presencialmente, para que a gente consiga gerar esse networking e trazer mais negócios para essa empresa também. Eu estava olhando aqui, o que é o ALI Produtividade, né? Diagnóstico de perfil de inovação, encontros individuais e coletivos, plano de ação personalizado, implementação de soluções inovadoras e mensuração de resultados. O que é essa mensuração aqui? Seria o boletim final? Isso mesmo. Quando a gente olha o dado de 8% de aumento de faturamento e 22% de produtividade, isso vem dessa mensuração. Então, a gente pega tudo que foi adequado e colocado para a empresa durante o ciclo e a gente faz essa mensuração de resultado. Você sabe que eu tenho acompanhado pela CDL, né, as ações. Peço perdão que eu não consigo acompanhar tudo. De tanto programa, de tanto que o Sebrae é parceiro realmente para incentivar, para empurrar. É o combustível das empresas, né? Mas eu estou apaixonado pelo trabalho do Sebrae, tudo que vocês proporcionam, principalmente a questão de oportunidade.
Só que tem que ter um pouco de, né, pessoal, tem que ter um pouco do nosso gás também. Tem que sair da tua cadeira e tem que se mexer, tem que se permitir. Às vezes a gente fala, você reclama, mas aí o que eu tô fazendo para me permitir também? Para ir em frente, né? Então, eu vejo que o Sebrae hoje é uma ferramenta, é uma empresa, né? Eu posso apresentar como uma empresa? Uma instituição? Nós somos o Serviço de Apoio à Micro e Pequena Empresa, então nós nascemos para apoiar a micro e pequena empresa, só que ninguém faz nada sozinho, né? Então, a gente precisa apoiar daqui e o empresário nos devolver de lá. E o programa, ele é 100% subsidiado pelo Sebrae, mas a maior contrapartida é a participação efetiva do empresário para que esse resultado seja bem positivo. Vamos lá, gente. Bora levantar da cadeira aí. Bora, vamos lá. Todo mundo aqui juntinho pra gente fazer o final aqui. Vem todo mundo juntinho. Vamos lá. Agora será que cabe todo mundo aí, pessoal? Alguma pergunta que eu não fiz aí? Faltou algum esclarecimento? Tava nada. Contato para chamar a gente, pra gente conseguir... Vou deixar na legenda, pode deixar. Isso aí. Então vai estar aqui embaixo, pessoal, na embaixo, legenda. Em cima, vai estar em algum lugar aí, pessoal. Vai estar aí. Ó, vai lá, Roger. Baixa um pouquinho lá, Roger. Ele é muito pequenininho, gente. E o legal é que a gente conseguiu fazer um bate-papo, porque assim, as pessoas às vezes têm a ideia de... Agora vamos ver o físico deles. Vai lá, pessoal, 15 minutos de palestra. As pessoas pensam, vai chegar aquele pessoal do Sebrae aqui, com toda aquela formalidade. Não, é o linguajar da gente, é o jeito da gente, né? Realmente pra gente compreender. Que legal. Uma salva de palmas, gente. Nossos convidados do Sebrae, gente. Eu tava preocupado para receber eles nervosos. Pessoal chique, né? Vamos tomar um café agora. Gente, Projeto Ali do Sebrae. O telefone tá na legenda, converse, chame o pessoal, tire todas as suas dúvidas, tá bom? Mais uma entrevista, mais um mini podcast, diretamente da Incubadora Tecnológica de Luzerna. Dá tchau, pessoal. Tchau. Faz coração. Uhul!